Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6, no versículo 12, por favor. Apocalipse, capítulo 6, no versículo 12. Último livro da Bíblia. É rápido para achar Apocalipse, né? Levante aí, por favor, a sua Bíblia. Feche os seus olhos. Meu Pai, não deixe eu falar o que eu quero. Em nome do Senhor Jesus, me dê as palavras certas. Usa a minha boca agora. Mas que a Tua palavra nos abençoe. Que a Tua palavra nos dê entendimento do que vem pela frente. Do plano da salvação. Do que vai acontecer nesse período do fim. Eu peço ao Senhor, ilumine, meu Pai, que em nome de Jesus todos entendam a palavra e sejam abençoados, confrontados, corrigidos e salvos pela Tua palavra. Diga: meu Deus, fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por gentileza, antes de nós lermos. Nós começamos a estudar os 7 selos, não foi isso? Falamos sobre os primeiros 4 cavalos, né, do Apocalipse: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo amarelo. Na semana passada falamos sobre o 5º selo. Lembra do que nós falamos semana passada? Nós saímos um pouquinho da destruição que vai vir pelos 4 cavalos e falamos sobre as almas daqueles que vão pagar com a vida na grande tribulação. E João viu a alma deles debaixo do altar, num período muito difícil, que para ser salvo a pessoa vai ter que dar a própria vida dela, porque o anticristo não vai aceitar ninguém adorar a Deus. E nós falamos sobre isso, passamos um vídeo mostrando que vai ser um período difícil, fazendo um paralelo com perseguições que já houve em outros países em séculos passados, onde um filme retrata exatamente como eles viveram e foram torturados. Agora, nesse 6º selo, João tem uma visão do que vai acontecer com a natureza. As tragédias que vêm numa proporção como nunca antes. Aqui no versículo 12 diz assim, Apocalipse 6:12: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Quando João teve essa visão do 6º selo, ele teve a visão de que a terra ia tremer de uma forma muito forte. Nós já tivemos vários terremotos, vários. Até os cientistas falam que virá um grande terremoto na terra como nunca antes. Nós tivemos um terremoto no Haiti em 2010, que em 1 minuto matou 233 mil pessoas. Olha o pavor, o desespero das pessoas com esse terremoto no Haiti. Solta aí, por favor. January 12, 2010. 3 days, 3 p.m. The city is hit by the Western Hemisphere's deadliest earthquake in a century. This busy metropolis
is reduced to rubble in less than a minute. Menos de um minuto durou o terremoto. 233,000 people lie dead. 233 mil pessoas morreram Or orphaned. em um minuto. Depois, mais de 1 milhão feridas e órfãos e gente que morreu depois. As 2010 unfolds, more earthquakes strike around the world. Each time there is no warning, and often massive loss of life. Scientists are working around the clock to unlock the mysteries of earthquake prediction. Então nós já tivemos na Terra terremotos que sacudiram a Terra. Não foi só no Haiti, não. Nós já tivemos na China, que matou quase 1 milhão de pessoas. Esse momento onde o dia vai escurecer, o sol vai escurecer, vai ser um momento assim de terror na terra. Isso já aconteceu em proporção menor no norte dos Estados Unidos e no Canadá em 1980, que eles ficaram 36 horas no escuro. 36 horas. Quando clareou, já era tarde e os galos começaram a cantar. Foi algo assim que impactou, faz parte da história hoje. Então, não é um período tranquilo, não. A Bíblia diz que a terra vai ser sacudida como nunca antes. Agora, entenda, olha o versículo 13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, farão o quê? Se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Aí termina com a pergunta, qual é? E quem poderá subsistir? Olha para mim, por favor. Deus é muito calmo, é muito paciente, é muito misericordioso. Eu estava evangelizando ontem um homem de 81 anos, e eu conversando com ele, falei: por que o senhor não entrega a sua vida a Jesus? Por que o senhor não se arrepende dos seus pecados? E ele disse para mim: eu estou pensando, 81 anos, eu já batizei pessoas com 90 e poucos anos, que Deus esperou a vida inteira a pessoa se voltar para Ele. Tem gente aqui que se converteu criança e serve Jesus até hoje, mas tem gente que resiste Jesus a vida inteira. Ele é misericordioso. Agora, nesse período da grande tribulação, não vai ser momento de misericórdia, vai ser momento dele despejar a ira dele. Claro, ainda dando chances ao ser humano, ainda querendo salvar de alguma maneira, porque é tudo que Deus quer. Ele quer salvar o ser humano, ele tenta, ele se esforça. Tudo isso que nós lemos não se compara com o que já aconteceu. Nós tivemos um tsunami, lembra do Japão? Ou no Japão, lembra disso? Olha a imagem, coloca aí, só para você ter uma ideia.
O limite do mar ali é uma barreira de 5 metros. Olha só. A barreira construída para prevenir o tsunami. A barreira não foi suficiente. 津波で壊滅的な被害を受けた宮古市。 Olha isso. A onda que abateu essa cidade aí chegou a 16 metros de altura. Agora, entenda, isso que está no Apocalipse já tinha sido profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. Abra em Isaías 13, versículo 9, para você entender esse cenário. Agora Isaías 13, versículo 9. 13, 9. Agora você entende que esses bilionários, que esses ricaços, já achou? Se achou, olhe para mim agora para você entender. Se você está com dificuldade, eu vou colocar o versículo no telão, mas entenda isso. Agora você entende que esses bilionários, que esses ricaços, que estão preparando as suas moradas nas montanhas, debaixo da terra, eles estão cumprindo a palavra de Deus. Entenda, não vai ter rico nem pobre na grande tribulação não, tá? Só vai ter uma classe de pessoa. Uma classe de pessoas. Os desesperados. Não vai ter rico e pobre. Os poderosos vão ficar perplexos. Você sabe o que é sacudir a terra a ponto de tirar ilhas do lugar? Você sabe o que é sacudir a terra ao ponto de achar um ser humano vivo vai ser igual a achar ouro de Ofir? É isso que Isaías falou. Olha aqui, ó. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em quê? Em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão o quê? Sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá sua luz. Imagine a escuridão, o terror. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos. Hoje o ser humano está atrevido, está desafiando Deus. E abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o fino ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Então o homem vai ficar, sabe, extinto. Quando achar uma pessoa viva, vai ser como achar o puro ouro de Ofir. Raro, difícil de achar, porque vai ter muita morte. Tem físicos renomados que dizem que essa terra que nós vivemos não aguenta mais 100 anos. Coloca para mim, por favor, leia aí. Coloca aí essa arte. Olha só. Eles acreditam, no máximo o quê? 100 anos. Olha para mim, por favor. Se você não acredita na Bíblia, acredite pelo menos na ciência. Nós estamos vendo que o mundo caminha para a sua destruição.
Aqui João viu a natureza revoltada. E tudo chegando ao fim. Tudo que Deus criou, o melhor que Deus deu para o ser humano. Mas o ser humano só fez besteira aqui na terra, só derramou sangue, só pecou, só se distanciou de Deus. E hoje é uma guerra para nós ganharmos uma alma. Uma alma. Feliz de você que está salvo. E hoje tem sido um instrumento de Deus para avisar outras pessoas sobre o fim. Se você falar isso lá fora, as pessoas zombam. Mas eu quero que você entenda, o pior não é isso não. Tudo isso está profetizado. Se você voltar um pouquinho aí, em Isaías 2,19, olha só voltar um pouquinho, Isaías 2,19 diz assim: então os homens entrarão aonde? Nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para bater terrivelmente a terra. Então você vê hoje aqueles bilionários que têm informações que nós não temos, já se preparando para esse período, e fazem do seu dinheiro o seu Deus, achando que o dinheiro traz segurança. Mas quem traz segurança é Deus, não é o dinheiro, porque o dinheiro deles não vai poder livrar eles do que vem pela frente. Está dando para você entender? Se você continuar lendo as profecias, Sofonias 1, no versículo 14, coloca na tela aí, olha o que diz, o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida. Então essa terra vai pegar fogo, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Olha para mim, por favor, tudo isso está escrito. Os profetas profetizaram, o Senhor Jesus falou sobre esses dias de terror, e aqui no Apocalipse fala como tudo vai terminar aqui na terra. O ser humano tem dificuldade para obedecer desde a sua infância. Quantas vezes seus pais falaram para você a mesma coisa? Tira a mão desse nariz. Não é você não, é seu pai que falou com você. Quem estava com a mão no nariz tirou, né? Vai escovar seu dente. Vai tomar banho para dormir. Come direito, come devagar. Várias vezes a mesma coisa para ensinar, porque o ser humano tem dificuldade para aprender, e quando cresce fica mais teimoso ainda. Ser humano é teimoso, ser humano tem dificuldade para aprender. Se você soubesse a vida que você poderia ter ou pode ter, se você só obedecer a Deus, só não desobedecer Ele, se você tiver a fé de Abraão, de deixar Deus te guiar. Você sabia que o Espírito Santo, no livro de Atos, fala que o Espírito Santo, ele vem para quem obedece?
Você sabia que no passado, Deus, coloca a imagem da coluna, por favor. Deus guiava o povo no deserto assim, ó. Coloca a imagem aí, ó. Olha Deus desceu para guiar o povo, ó. Numa coluna de nuvem, tirar. Entenda. Eles viram, liga as luzes, por favor. Eles viram tudo isso. E mesmo assim desobedeceram. Hoje, Ele não fica lá de fora, não. Hoje Ele quer esse fogo dentro de você, para você não ser mais uma pessoa vazia, fraca, para você não ser guiado por outras pessoas, mas pelo próprio Deus. Para quando você partir desse mundo, você venha partir desse mundo para viver com Ele eternamente. Pessoal, sabe o que eu entendo? Escute isso, por favor. Aprenda isso. Sabe o que é que eu entendo? Que o ser humano ainda não compreendeu o que é o inferno. Infelizmente. Escute bem o que eu estou te falando. Tudo que nós falamos de terremotos, do sol escurecer, de Deus sacudir a terra, dos homens ficarem em desespero total, muita morte, isso não é nada diante do inferno, um lugar que Deus derramou a ira dele. Jesus morreu para nos salvar do inferno, porque nós caminhávamos para lá, e o ser humano não pode se salvar sozinho. Tem gente aqui que tem medo de alguns bichos. Você tem medo de quê? Quem tem medo de barata aqui? Tem gente, se chegar uma barata no ambiente, enquanto não matar, ela não tem sossego. Se chegar um rato, piorou. Mas entenda, por favor, o inferno é um lugar onde o bicho não morre. Que bicho é esse, bicho? Não sei. Não sei que bicho é esse. Mas a Bíblia fala que lá o bicho não morre. Tem pessoas que já estão no inferno há muitos anos e não vão sair de lá. Tem gente que entrou no inferno hoje. E as pessoas que entram no inferno, elas devem lutar para procurar uma saída, mas não tem saída. Elas vão viver lá pelos séculos dos séculos, porque elas quiseram. Elas não quiseram Deus aqui do lado de cá. Então Deus falou o seguinte: seja feita a tua vontade, fixe em mim também do lado de lá. Está dando para você entender? Quando a Bíblia fala do inferno, fala de dor, fala de fogo. Uma das piores dores que nós sentimos é de queimadura. O fogo não se apaga, a dor não vai ter alívio. O bicho não morre, a pessoa vai ter que conviver com bicho, com vermes. A pessoa vai ter que conviver com demônios, com fogo. E ninguém vai poder fazer nada por ela. Além de sofrer a ira de Deus aqui na terra, ainda com misericórdia, porque ainda dá tempo da pessoa se voltar para Ele. Mas lá no inferno não dá tempo de mais nada. Lá acabou a misericórdia 100%. Você sabe o que é isso? Olha o que diz esse versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Coloca, por favor, na tela. Eu queria terminar fazendo a pergunta para você. Uma pergunta para você. Olha esse versículo. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Preste atenção. Se você não for salvo, não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Eu estou avisando a você, eu estou avisando a minha família. Eu não quero só que Deus abra as portas para a minha família, que eles venham só para a igreja, que eles sejam abençoados, que eles sejam curados. Eu quero que eles sejam salvos. Eu não quero que meus familiares morram sem conhecer Jesus. Eu peço para Ele, nem que seja no último segundo, que os meus familiares te conheçam e sejam salvos, porque eu não quero inferno para ninguém. Não quero que eles morram e eu fique sendo cobrado por Deus. Você poderia ter falado de mim para eles. Não. Eu quero saber que eu fiz a minha parte para eles não irem para lá. Nós falamos. No domingo passado aconteceu uma tragédia. Uma tragédia. Mataram uma obreira nossa, domingo passado. Porque ela conheceu um rapaz
quis casar com o rapaz, mal conheceu, ficou louca pelo rapaz. E o pastor falou: filha, conheça ele primeiro, procura saber quem é ele, vai fundo na vida dele. Não é ele, não é ele, é ele, deixa eu casar. Casou em dezembro. Começou a viver o inferno. E domingo passado, tiveram uma briga, ele enforcou ela e matou ela. Bispo, mas Deus não livrou? Criatura, pensa, que mais Deus pode fazer a não ser falar? O pastor falou, o pastor pode obrigar? O pastor pode dizer para ela: você não vai casar com ele? O pastor não é dono da vida dela. O pastor prega, ensina, cuidado, vigie. Não é assim, mas o coração da pessoa fala: o senhor fala isso porque o senhor está casado, o senhor fala isso porque o senhor não me entende. Aí começa a ouvir a voz do coração e não ouve a voz da fé. A voz de Deus que está avisando é furada. Não se conhece uma pessoa e casa no outro dia, e leva para dentro de casa no outro dia, e se entrega no outro dia, vai fundo para saber quem é a pessoa, mas a pessoa não ouve e paga com a vida. Foi salva, bispo? Creio eu que sim, mas não precisava terminar assim. Ouvindo a voz de quê? Coração. Ah, já tenho 40 e poucos anos. E daí? E daí? Não importa quantos anos você tem, não importa o que não aconteceu na sua vida, o que importa é você ser salvo. Casado, solteiro, não importa. O que importa é você ser salvo. Você tem que sair desse mundo o quê? Salvo. Deu para você entender? Deus está te chamando. Volta o versículo 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele chama você para quê? Arrependei-vos e crede em quem? No Evangelho. Creia, ó, na palavra de Deus. Deixa Ele te guiar. Queira esse fogo dentro de você. Queira esse fogo dentro de você. Deixe Deus governar a sua vida. Deixe ser feita na sua vida a vontade dEle. Deixe de pressa. Não tenha fé só para conquistar as coisas aqui na terra. Tenha fé que aponta para o céu. Tenha fé de Abraão. Tenha fé para a eternidade. Amém? Mude o foco. E você vai ver como o Espírito Santo vai te abençoar e fazer você experimentar aqui na terra o melhor dele, que é viver com o Espírito dele. E quando partir desse mundo, viver com ele na glória. O que o inferno tem de ruim, o céu tem de bom. Um dia a gente vai falar sobre o céu, você vai se alegrar muito aqui. Fique em pé, por favor. Você que diz assim: bispo, eu entendi. Sabia que aí é que me preocupa? Quem entendeu? Quem entendeu a palavra? Vem momentos bons pela frente? Vem coisas tranquilas pela frente? Vem coisas difíceis pela frente. Mas está perto de Jesus nos tirar daqui. Amém? Mas se você diz: eu quero me entregar para Ele, eu quero isso, entregar minha vida 100% para Ele hoje. Essa palavra está me confrontando. Podem sentar, por favor.